desejamos estar na Tua presença e Te adorar e Te bendizer em todo o tempo. Aleluia. Meu coração anseia estar em Tua presença, Te adorar e me prostrar, silenciar para Te ouvir. Jesus, me leva na direção do avivamento prometido em Tua palavra, que me sustenta e me põe de pé para Te servir. No derramar das águas quero me encontrar contigo e então me jogar em Teus braços, sentir o Teu respirar, a me transformar no derramar das águas. A Tua presença me envolve, pois na plenitude do Teu ser, aleluia, eu vivo a Tua unção, o Teu querer santifica-me. Santifica-me. Fale para o Senhor que Tu estás ansioso para estar com Ele. Meu coração anseia estar em Tua presença, Te adorar e me prostrar, silenciar para Te ouvir. Jesus, me leva na direção do avivamento prometido em Tua palavra, que me sustenta e me põe de pé para Te servir. No derramar das águas quero me encontrar contigo e então me jogar em Teus braços, sentir o Teu respirar, a me transformar no derramar das águas. A Tua presença me envolve, pois na plenitude do Teu ser eu vivo a Tua unção, o Teu querer santifica-me. Santifica-me. Nós temos essa certeza, Senhor, que só na Tua presença
nós somos santificados, Pai. E nós cremos que o avivamento já chegou, o avivamento da última hora, antes do toque da última trombeta. O avivamento está tocando a terra, Senhor. E todos aqueles que estiverem sensíveis, com o coração voltado ao teu altar, ao teu trono, vão viver o sobrenatural do Senhor. O Senhor está contando com você. O Senhor está contando com você. Abre teu coração. Sabe que o Senhor Ele sabe como trabalhar dentro do nosso coração. Ele sabe o que deve ser feito para que você possa estar vivendo numa dimensão muito maior e mais profunda das águas do Espírito. Que o derramar das águas do Santo Espírito venha tocar o teu lar, venha tocar a tua casa, o teu trabalho, onde quer que os teus pés pisarem. Nós declaramos e profetizamos que o derramar das águas do Espírito Santo venha transformar a tua vida, e você, sendo um canal nas mãos do Senhor, tu vai ser um instrumento para transformar gerações, levando a luz do Senhor Jesus. Você crê nisso? Cremos que no derramar da presença do Espírito Santo, nós somos transformados e somos usados de maneira poderosa nesta última hora. Aleluia. Oh Jesus, no derramar, diga, das águas, quero me encontrar contigo, e então me jogar em teus braços, sentir o teu respirar, a me transformar no derramar das águas. A tua presença me envolve, pois na plenitude do teu ser eu vivo a tua unção, o teu querer santifica-me. Nós cremos, Senhor. Nós cremos, Senhor. Nós cremos o teu mover, Senhor. Nós cremos, Senhor. Graça e paz. É um privilégio estar convosco novamente. Todos os que nos assistem esta noite, vos saúdo na paz de Cristo. Amém. Esta noite nós vamos avançar em alguma coisa que na realidade é até a extensão da nossa última mensagem, aonde falamos acerca de uma série de questões que a nossa sociedade não está cumprindo o seu mandato cristão aqui na terra, e na realidade veremos esta noite um pouquinho mais especificamente como o cristão precisa se comportar e que tipo de ação, de atitude a pessoa precisa de fazer para que realmente Deus se agrade, a pessoa seja feliz ao fazer o que Deus quer que a gente faça, e ao mesmo tempo a glória e o poder de Deus possa se manifestar no natural. Portanto, o sobrenatural se manifestando no natural, aqui assim na terra, diante dos nossos olhos, através de tudo aquilo que a gente possa realizar para Deus, ok? Louvado seja o nome do Senhor. Com esse primeiro pensamento,
eu mais uma vez agradeço a vossa participação esta noite, e se não for de facto assim ainda incômodo para vocês, quero roubar e pedir 30 segundos da vossa atenção para esta breve oração. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Abra o coração de cada pessoa que está escutando esta mensagem esta noite, e que isso possa repercutir para toda a sua família, para todo o seu círculo de amigos, para todos aqueles, Senhor, que eles possam ter influência nesta nossa sociedade, aqui assim, neste Brasil, e em todos os estados, que esta gravação possa chegar e ser assistida, seja por quem for. Pai, eu te agradeço no nome de Jesus. Obrigado pelas vidas que se decidirão através do que nós falarmos aqui esta noite. Amém, amém e amém. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Eu dei um tema para esta mensagem esta noite, e é um tema muito simples. Ele até confunde pela sua simplicidade. Você já teve paixão por alguém? Bom, nós os casados um dia tivemos paixão pelo nosso cônjuge, não é isso? Então há vários tipos de sentimento que a gente pode falar acerca da paixão, mas esta noite eu quero trazer a vocês como tema paixão pelas almas. Portanto, paixão pelas vidas que precisam urgentemente de crescer, de conhecer a Cristo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu cito um exemplo inicial, como introdução. O conferencista já falecido há alguns anos, o pastor Myles Munroe, das Bahamas, ele disse uma vez, e eu vi isso numa das suas palestras, onde ele dava um exemplo acerca do cemitério. E ele dizia: o cemitério é o lugar mais rico do mundo. Por quê? Porque lá estão sepultadas as pessoas que tiveram as melhores invenções tecnológicas criadas, mas não implantadas, as melhores construções e habitações não divulgadas, mas não divulgadas e não disseminadas, os melhores carros ou veículos que acabaram não sendo fabricados, o melhor sistema de governo do mundo que acabou não sendo aplicado, os quadros e os livros mais famosos não publicados, etc, etc, etc. Em suma, eu diria, complementando o que esse pastor disse e usando as suas palavras, no cemitério nós trazemos à memória todas as pessoas que tentaram, pelo seu próprio esforço, realizar alguma coisa na vida de sonhos e aspirações, a fim de se tornarem famosos, eternos e pessoas bem-sucedidas na vida. E eu, ao olhar com esses olhos, coloquei os meus óculos de ver, de poder, como eu sempre chamo, de poder ver e ter uma visão macro da humanidade na Terra, com Deus e sem Deus. E eu comecei a pensar que quando a gente visita um cemitério, nós observamos que lápides dos túmulos nesses cemitérios, elas são bonitas, as pessoas esmeram por trazer à memória, com carinho e com saudade, seus familiares, seus amigos. E eu, de repente, me dei comigo mesmo, me encontrei pensando, e essas pessoas desses túmulos sepultadas lá, esses túmulos, essas lápides, esses memoriais estão aqui, são visíveis para todos nós, mas e eles? Sabemos que os restos mortais estão sepultados lá, mas aonde na eternidade, essa vida que não terminou, dentro de cada um desses corpos, aonde elas se encontram? A eternidade, amados, é real.
A eternidade é muito real. Tanto uma eternidade com Deus como uma eternidade sem Deus. A Bíblia nos ensina que um grupo distinto de pessoas, se elas se esforçaram na vida, mas morreram em pecado sem Deus, elas pagarão um eterno preço por esse pecado em outro lugar na eternidade, que não é o lugar que Deus tinha preparado para o homem. Jesus morreu pelas almas, morreu por vidas, porque elas precisavam ser salvas. Esta noite eu creio que eu estarei trazendo uma mensagem bem simples. Não quero ser muito teológico, não pretendo ser muito explicativo acerca do que eu vou falar, mas pretendo realmente influenciar vocês que nos assistem, queridos amigos e irmãos na fé, e todos aqueles que são vossos familiares e amigos que assistam a esta mensagem, possam ser influenciados pelo que eu estou falando, porque é aquilo que nós cremos, que a Bíblia nos ensina acerca de céu e inferno. Alguém gosta de pensar em pessoas, aliás, vamos refazer essa frase. Ninguém gosta, menos eu também não. Ninguém gosta de pensar em pessoas indo para o inferno. Ninguém gosta de pensar nisso. Mas o inferno é uma realidade e nós temos a responsabilidade de falarmos às pessoas as boas novas de Cristo, a fim delas poderem ter uma dinâmica de vida natural e dentro dela uma vida espiritual que traz um propósito de vida, que traz uma plenitude completa do que a pessoa se deve sentir, deve trazer um melhor modo de viver, deve trazer uma percepção de um futuro eterno garantido com o Senhor Jesus. Nós precisamos, em virtude disso, entender que, assim como Jesus pensa nessas questões eternas e fez isso pela humanidade seguindo para aquela rude cruz, assim como Deus e o Filho pensam dessa forma por as pessoas que não conhecem ainda essas boas novas, nós temos que pensar da mesma forma, devemos pensar desse jeito. Precisamos ter paixão por vidas. É quase um crime, irmãos, vivermos uma vida de conforto como cristãos e nunca falarmos aos outros, aqueles que estão perdidos, acerca de Jesus. Graças a Deus alguém levou você para Cristo. Você que já aceitou o Senhor e está assistindo esta mensagem, eu dou graças a Deus porque alguém me apresentou a Jesus. Eu tive uma convicção de pecados, confessei meus pecados, mudei, gerei em mim uma convicção para mudar e aceitar a Cristo pela fé, falando com os meus lábios e crendo com o coração que Jesus veio há 2000 anos atrás aqui a este mundo e caminhou para aquela cruz para se tornar pecado pela humanidade, portanto pecado também por mim e por você que me assiste. E agora nós todos necessitamos fazer o mesmo pelos outros que ainda não sabem acerca de Jesus. Meus queridos, eu falo isso com temor e tremor. Faça a diferença eterna, meu amigo, falando aos outros sobre a eternidade com Jesus. Louvado seja o Senhor, que isso possa ser um sentimento que nunca se apague de nós. Agora, vamos olhar também um lado prático do que realmente esmiuçar um pouquinho mais o que significa termos paixão por vidas. Eu posso pensar em várias formas de explicar isso para vocês agora nos próximos minutos, mas vou dar um exemplo bem prático. Eu não sou muito dado à culinária,
ok? Existem pessoas, homens, chefes de família, que são especialistas em cozinhar tortas e bolos, mas se nós tivéssemos e precisarmos de preparar um bolo, nós precisamos, ou uma torta gostosa, nós precisamos de entender que são vários ingredientes que vão fazer, bem preparados, esse bolo sair perfeito e delicioso. Se algum desses ingredientes faltar, o bolo vai sair como o inglês diz, um flop. Ou seja, abetomado, uma ruína de bolo. E nós não queremos isso de forma alguma. De igual forma, irmãos, nosso modo de vida cristã precisa conter os ingredientes necessários para que nossa conduta aqui na terra, após conhecermos a Cristo, possa ser intencional e influenciar os outros para uma vida dinâmica com Deus já nesta vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Há uma mudança radical de valores que nós precisamos levar as pessoas a aceitarem que elas precisam de alterar para que essa dinâmica de vida com Deus possa verdadeiramente ser algo fenomenal. Louvado seja o nome de Jesus. A Bíblia nos mostra um comportamento estabilizado de como é que nós devemos fazer o uso de todos os ingredientes da dinâmica da vida do cristão aqui assim na terra, andarem de uma forma prática no nosso dia a dia, através de nós, e serem aplicados como tal. Não vou ter tempo nesta mensagem para mencionar para vocês acerca dos vários ingredientes envolvidos nesse processo. Vou me restringir a apenas falar um ingrediente-chave para esta mensagem, que é como obtermos a verdadeira paixão pelas almas, ou seja, como obter um desejo genuíno de necessidades poderem ser atendidas perante aqueles que não sabem se expressar como, mas precisam de Deus nesse processo. Ok? Então, vamos olhar o seguinte. Vamos começar agora pela palavra em Mateus, no capítulo 28, 20, 19 e 20, que representam os últimos comandos, ou seja, as últimas comissões, as últimas diretrizes do Mestre há 2000 anos atrás, antes dele ascender aos céus, e o que ele disse aos seus discípulos, e isso repercutia, envolver todos nós até chegar à nossa geração. A palavra de Deus diz: ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Depois, um pouco mais adiante, a palavra diz claramente: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amados, isto descreve um estilo de vida de nós fazermos isso continuamente. Nós precisamos crer nisso. Nós não queremos que os outros possam perder o céu, porque ninguém chegou até eles. Jesus via isso dessa forma. Nós temos que ver da mesma forma. As boas novas, ou seja, as boas notícias do Evangelho, é para quê? Para que todos saibam que Ele, Jesus, veio nos salvar de uma perdição eterna. E essa perdição eterna representa que nós caiamos nesta, desculpa o mau português, nós possamos verificar que
há duas opções para qualquer pessoa aqui na Terra, mas essas opções precisam de ser verdadeiramente meditadas acerca desses dois pontos que são os mais importantes. O céu é eterno e o inferno também. Ok? Louvado seja o nome do Senhor. Então eu gostaria, agora nesses próximos minutos, que nós pudéssemos enxergar de uma maneira prática por que nós temos que agir dessa forma, ok? Romanos capítulo 1, versículo 16, diz, e o apóstolo Paulo dizia isso alguns anos depois do Senhor Jesus ter ascendido aos céus, para os romanos: pois não me envergonho do evangelho de Cristo, pois ele é o poder para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Isso foi o início de tudo. Este homem não mediu esforços por fazer aquelas viagens missionárias e gastar o resto da sua vida levando as verdades do evangelho a todas as criaturas, a todas as pessoas daquele mundo de humanidade daquela época de Cristo. Portanto, dessa mesma forma, precisamos abrir a nossa boca para que o poder de Deus possa se manifestar. E observe o seguinte: quando você testemunha para alguém o que Cristo é, a realidade do céu e o inferno a ser evitado, pode crer, o poder de Deus começa a se preparar no sobrenatural de Deus para sinais e maravilhas poderem se manifestar logo em seguida, se aquela pessoa crer. Amém? Observe essa grande realidade. O outro aspecto que eu quero chamar a sua atenção é que muita gente, mesmo assim, nos dias de hoje, tem uma mentalidade que faz que se pense de uma maneira errônea se realmente o inferno é real ou não é real. Ok, pois bem, observem o seguinte: se ele é real, então nós, como crentes, como cristãos, não podemos ficar passivos ou na nossa zona de conforto, na nossa casa, correto? Ok? Ou no nosso trabalho, ou no nosso relacionamento com amigos. Não tem como ficar mais passivo sem falar para os outros essa realidade de Cristo. Ezequiel capítulo 3, versículos 18 e 19, nos dizem claramente assim, e isso praticamente 600, 700 anos antes de Cristo. Ezequiel 3, 18 e 19, diz assim o texto: quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não o avisares e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares o perverso e ele não se converter da sua maldade e do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvastes a tua alma. Amém? Ok, então isso Deus falou lá há alguns anos atrás. Há mais de 2000 anos atrás, ele falou isso para o povo no Antigo Testamento. Deus não muda, ele é o mesmo. E Jesus falou isso claramente, ele é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. A primeira igreja de Atos dos Apóstolos, há 2000 anos atrás, ela cria nisso completamente. Amados, o inferno é uma realidade. Embora eu não deseje falar enfaticamente acerca do inferno mais do que o céu, muito pelo contrário, quanto eu gostaria de falar e gosto de falar cada vez mais daquilo que é de Deus, por uma questão de não sairmos do contexto, nem do texto, dos textos que nós estamos lendo hoje.
nós precisamos de enfrentar essa realidade e falarmos um pouquinho mais acerca do que realmente representa o lugar errado que a humanidade está indo sem Deus, que é o inferno. E por que isso? Porque Jesus também cria e falava acerca disso da mesma forma. É só ler os evangelhos. Você sabia que Jesus falou 3 vezes mais sobre o inferno do que o céu enquanto ele esteve aqui na terra? Pelo menos é o que os evangelhos estão mostrando. A primeira igreja entendia isso tão bem que ela testemunhava constantemente isso aos outros. Por quê? Porque na realidade o Evangelho e o reino dos céus são a solução para a humanidade. Nós fomos criados à sua imagem e semelhança, e o Senhor, na sua principal ideia de criar o homem à sua imagem e semelhança, vai prevalecer o seu plano redentor. Ele não mediu esforços. O melhor dos céus, que é o seu Filho, ele nos deu para que isso pudesse ser algo que nós jamais, humanos, esquecêssemos isso enquanto vivêssemos aqui na terra. Em vida, meus queridos irmãos, falo agora para quem já genuinamente se converteu a Cristo. Se você é salvo, é muito bom você ter uma convicção genuína de ser salvo. Se você é salvo e já foi curado de alguma enfermidade e doença, isso é ótimo, isso é maravilhoso. Se você foi liberto, não tem nem palavras que possam expressar o alívio de toda a opressão das trevas ter ido embora da sua vida, seja em qualquer área, ou do seu corpo, ou das suas emoções. Isso realmente oprimiu você no passado. Se você é uma pessoa hoje de sucesso em tudo que você faz, materialmente, financeiramente falando, e habilidade, convívio social, etc., ótimo também, muito bom, Deus quer tudo isso. Mas pós esta vida, a eternidade é o que Deus mais quer que a gente leve para os outros em consideração, que é nesta vida que se dá e se tomam esses passos decisivos para passarmos a eternidade com Cristo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Romanos 6:23 é um versículo que durante algum tempo me incomodou há muitos anos atrás, até eu me ter decidido para o Senhor. Ele diz claramente assim, Paulo fala para os romanos: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ou seja, isto é a nossa escolha. Isto é a nossa escolha. O homem tem 2 opções: uma, morrer em Cristo, ele morrendo neste corpo, passando o seu tempo de existência neste corpo, ele morre uma vez, ele morre em Cristo, vida eterna com Deus. Ele morre sem Cristo, passou o tempo neste corpo, é vida eterna sem Deus em outro lugar, mas não eternidade com Deus. Amém, irmãos? Ok, eu prefiro dizer assim: se você nasceu uma vez, você morre. Se você nasceu uma vez, você morre e vai para o inferno. Agora, se você nasceu 2 vezes, você irá para o céu, com certeza. Amém? Ai, meu caro irmão Adracir, até riu do meu comentário. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, Mateus capítulo 7, versículo 14, o Senhor Jesus disse claramente que estreita era a porta que levava para a salvação, mas larga era a porta que levava para a perdição. É assim que nós temos que agir. Há um céu a ser ganho e um inferno a ser evitado. Louvado seja o nome do Senhor. E na realidade, irmãos, por uma questão mais de podermos conceituar realmente o que são trevas, o que é o inferno e o que é
o céu, nós precisamos de ver, e vamos caracterizar aqui hoje algumas características do que realmente o inferno representa. A palavra de Deus, e eu vou ser um pouco mais legalista, ok? Vou ser um pouco mais voltado para as Escrituras e não para não poder dar uma conotação para vocês que é o que eu acho. Não tem que ser o que eu acho, tem que ser o que está escrito e o que eu compreendo. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Então, em primeiro lugar, nós precisamos entender: o inferno é um lugar de escuridão. Na parábola dos talentos, Mateus capítulo 25, versículo 30, o Senhor diz que era um lugar escuro. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver, infelizmente, é isso que a palavra de Deus diz. Mateus 25, 30 nos diz assim: e o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então é um lugar de escuridão. Louvado seja o Senhor, porque nenhum de nós que aceitou a Cristo verá esse lugar. Louvado seja o Senhor. O segundo aspecto que a Bíblia nos diz é que ele é um lugar de choro e de ranger de dentes. Mateus capítulo 22, 13 diz assim, na parábola das bodas, 22, 13, isso, na parábola das bodas, ele diz assim: então ordenou o rei aos serventes, amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas, ali haverá pranto, haverá choro e ranger de dentes. Ok? Então é um tormento mental, isso que o Senhor Jesus estava dizendo ali. Ok? Pense a respeito. Ok, vamos mais a um ponto. Ele é um lugar de tormento sem fim. Na parábola do rico e do Lázaro, em Lucas, no capítulo 16, versículo 23, Lucas 16, 23, a palavra do Senhor diz assim: no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Ok, então é um lugar de tormento sem fim. Louvado seja o Senhor, porque o cristão também não estará nesse lugar. Um outro ponto que me chamou a atenção foi em Apocalipse capítulo 21, versículo 8, depois do julgamento final, nós temos o nosso Senhor inspirando o apóstolo João para ele escrever isto. Apocalipse 21, 8 diz assim: quanto porém, e observem aqui assim, quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos e aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. E é uma coisa interessante que em segundo lugar, não vem abomináveis, assassinos ou impuros, não. Em segundo lugar, a segunda classificação de pessoas que irão para o inferno, infelizmente, irmãos, pense a respeito disto, está falando aos incrédulos, ou seja, quem creu uma vez, mas depois passou batido e passou a não dar importância e a não crer mais. Os incrédulos, ou quem por desconhecimento nunca creu absolutamente nestas verdades acerca de Deus, de Jesus, do papel redentor da cruz, enquanto se viveu aqui, enquanto ele viveu ou ela viveram aqui na terra. Amém? Oh Senhor, ajuda-nos. Existe mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos que eu achei fundamental colocar junto com esse que eu acabei de vos falar, ok? Vamos observar o seguinte: ele é um lugar
horrível, porque lá diz em Marcos 9, 44, quando o Senhor Jesus fala acerca dos tropeços, que ele dá um alerta para o homem aqui assim na vida não passar, ele diz que é um lugar até onde os vermes não morrem. Oh Jesus, você já imaginou? Não há, que coisa horrível. Bom, não vou refazer tanto o que eu estou pensando, para também não ser assim muito pesado acerca disso. Use sua imaginação, caro irmão, caro amigo, enquanto eu registro para vocês mais 3 ou 4 grandes pontos importantes. Um outro aspecto que também está escrito em Marcos 9:44, é que há um fogo que não termina mais. Marcos 9:44, deixa eu rapidamente ir lá para esse lugar. E Marcos 9:44 diz a palavra do Senhor assim: onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Ok? É um lugar onde o fogo não se apaga. É um lugar de uma grande fornalha. Apocalipse capítulo 9, versículo 2. É um lugar onde não há descanso algum. Apocalipse capítulo 14, versículo 11. E é um lugar de memória eterna, onde as pessoas se lembrarão. O homem rico na parábola do rico e do Lázaro, a palavra do Senhor está claramente escrita, dizendo que o homem rico se lembrava de tudo que ele tinha feito da sua vida aqui na terra. Lucas capítulo 16, versículo 28. E por último, nós podemos observar que ele é um lugar impossível de se sair. Quando se entra, não se sai mais. Meus queridos irmãos, eu não tenho como simplificar os meus adjetivos em relação a isso que nós estamos falando aqui assim esta noite, acerca da eternidade com Deus e a eternidade sem Deus. Então, eu quero dizer para vocês, Lucas capítulo 16, 26 diz assim: e além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem os de lá passar para cá. Então nós podemos entender que é um lugar que é impossível, esse inferno, de se sair uma vez que se vai para lá. Oh Senhor, nos ajuda. O livro de Salmos e de Provérbios, nós não temos tempo nessa mensagem de eu ler alguns versículos para vocês que também nos ensinam isso. A Bíblia inteira, de um modo geral, vem dando esse alerta a cada geração que passa para o ser humano. Assim, o cristão convicto, em primeiro lugar, tem algumas questões super importantes para ele realmente levar em conta no seu comportamento aqui na terra. Primeiro, ele deve ter e nutrir em si mesmo paixão pelas almas perdidas, como Jesus também assim fez. Ele deve crer no Evangelho, nas boas novas de Cristo, da maneira certa. Ele deve crer que o Evangelho é salvação para os perdidos. Ele deve também crer que será responsabilizado se ele não cumprir o seu chamado de anunciar isso para o próximo. Ele também deve crer, e eu vou dar uma pausa um pouquinho melhor agora e levar vocês, se você tiver a sua Bíblia e estiver seguindo pela Bíblia, olharmos o que nós temos escrito no livro de Tiago, no Novo Testamento, no capítulo 2 e no versículo 18. E nós vemos ali umas verdades excelentes acerca dessa questão. O Tiago, meio-irmão do Senhor Jesus, pastor daquela igreja em Jerusalém, ele diz assim, Tiago capítulo 2, versículo 18, ele diz assim: mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho as obras, mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé.
Sabe que obras são essas? Tudo que você faz em prol do sentimento grande que você tem dentro do seu espírito em levar adiante os perdidos, as almas, as vidas a conhecerem a Cristo. Essas são as obras que Deus vai mais valorizar. O esforço que você vai fazer para que vidas venham a conhecer gratuitamente também aquilo que você já tem convicção que herdou gratuitamente. É sua responsabilidade. Permitam eu acrescentar, e eu tinha feito aqui umas anotações complementares, no aspecto de compaixão pelas almas. Irmãos, é muito importante isto que eu vou dizer para vocês. A primeira igreja iniciou com esse testemunho de céu e inferno para todo o mundo, e as pessoas se agregavam aceitando a Cristo e sendo cheias da plenitude do Senhor. Isso está escrito lá em Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 2. Hoje, ir e levarmos o Evangelho representa irmos a ambos, os que estão perto e também os que estão longe. Se você tem condição de ir longe, vá longe também. Se você só tem condição de ir perto, vá perto, mas não deixe de fazer isso. Sem o ide, os dons do Espírito Santo vão esfriar em você, vão esfriar em mim, vão esfriar em qualquer pessoa que não cumprir o ide. O inferno é tão real quanto é o céu. Já lemos Apocalipse 21:8. E meus queridos, permitam que eu vos diga o seguinte, uma coisa que eu disse para o nosso grupo de estudo nesta última terça-feira, ou na penúltima terça-feira, que foi acerca do que o autor das Crônicas de Nárnia, C.S. Lewis, disse: não há doutrina que eu mais gostaria de remover do cristianismo, que é o ensino e as verdades do inferno, mas a Bíblia dá legalidade total. O inferno é real e todos fora de Cristo, sem Cristo, certamente irão para lá. Todos os dias, meus amados irmãos, e eu estou quase encerrando, 150 mil pessoas morrem por dia. Sabia disso? Quantas dessas sem Cristo? Faça a matemática, faça o cálculo. 6.400 pessoas por hora, 106 pessoas por minuto e 2 pessoas por segundo, porque alguém não está fazendo um esforço de levar essas pessoas para o lugar que Deus os designou. Por causa do pecado, a morte veio a reinar neste corpo. Mas graças a Deus pelo que Jesus fez por todos nós. Concorde comigo em oração. Pai amado, Pai celestial, em nome de Jesus, Senhor, sabes a nossa fidelidade, Senhor, e a nossa sinceridade em te pedir perdão por não termos, Senhor, em tempo hábil, levado e tomado as decisões certas na nossa vida. Pai, neste momento, todas as pessoas que ouviram essa mensagem e estão indecisas acerca da salvação, que elas possam se decidir agora, no nome de Jesus. Entra na vida delas, Pai, e salva elas para a tua honra e para a tua glória. Nós assim declaramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Até nosso próximo quadro do debate. Seja abençoado com essa mensagem. Graças e paz, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um quadro Derramar Responde. E hoje nós vamos estar trazendo perguntas bem interessantes sobre essa palavra maravilhosa que vocês acabaram de ouvir através da vida do Pastor Rui. Amém? Pastor Rui, hoje é tu que vai trazer as perguntas para a mesa, né? Sim, eu gerei aqui 3 perguntas e vou deixar à disposição de vocês os dois para responderem, para não ser só eu também perguntando e respondendo. Amém. Amém. Ok, é um prazer poder colaborar também nesse quadro.
Ok, vamos então à primeira pergunta. Você arrisca, Odracir, esta primeira pergunta? Então tá. Ok, vamos lá. Então, nos nossos dias, para quem nos assiste, tá? Prestem atenção. Em muitas igrejas denominacionais, o ide de Mateus 28, 19 e 20, ide, portanto, e fazei discípulos a todas as nações, ensinando-os a guardar todos os meus ensinamentos, ok? É entendido como uma comissão dada por Jesus ao seu corpo, à sua igreja aqui na terra, como uma missão praticamente já cumprida. Como podemos então, a pergunta se faz, comprovar que ainda hoje essa tarefa dessa grande comissão de anunciarmos as boas novas do Evangelho, ok? De Cristo, ainda realmente é uma tarefa inacabada, ok? Não é tão difícil de responder, mas, bom, em princípio, anunciar as boas novas, ou seja, o Evangelho aos outros, pressupõe-se ensinar Sim, okay. Os princípios de Deus. Correto. Né? E obedecer em praticá-los, ou seja, fazer discípulos. Isso. Certo? Certo. Assim, para ser completa a comissão dada por Jesus, né? De testemunhar Cristo aos outros, né? Ok. Deve ser uma ação contínua. Né? Ok, muito bom. É uma ação contínua do ensino, desse estilo de vida, pelo exemplo. Amém. E não por preceito. Amém. Pelo exemplo e não por preceito. Excelentemente colocado. Amém. Graças a Deus. Muito bom, muito bom. Ok? Espero que todos estejam acompanhando adequadamente, porque agora vamos a uma outra pergunta que nos leva também a pensar um pouco com mais profundidade, embora vamos tentar responder, Cleiton, não sei, tu arrisca responder essa segunda? Ok. É possível, aí vai a pergunta, é possível explicarmos a todos que nos assistem e a todos aqueles com quem a gente convive, que não creem em Deus, é possível explicar a essas pessoas um conceito de eternidade ou de vida eterna para todo e qualquer pessoa que não crê nisso, que acha que céu e inferno é uma boa teoria para o religioso apenas, ou que a vida existente após morte física também é duvidosa, etc. e tal. É possível a gente explicar isso? Eu creio que sim, até porque, pastor, a Bíblia deixa bem claro sobre essa questão, né? E a verdade é o seguinte: independente se as pessoas creem ou não nessa verdade, ela é um fato. Todos nós somos eternos, né? A diferença é justamente aonde nós passaremos a eternidade. Com certeza. Né? Então, independente se a pessoa crê ou não, esse fato não muda. Agora, é o nosso papel como filhos de Deus e como cristãos genuínos trazer a verdade de Jesus Cristo para as pessoas, para que esse destino final delas realmente seja ao lado do Senhor. Né? Agora, o que a Bíblia diz em relação a isso? Né? Por exemplo, em 2 Coríntios 4,4, a Bíblia diz que o diabo, o Deus desse século, cegou o entendimento das pessoas para que elas não chegassem ao pleno conhecimento da verdade. E esse versículo aqui, ele nos diz que a ignorância da verdade de Deus que está no mundo, justamente não é por uma causa natural, mas é uma causa sobrenatural. Sim. Né? Então, o diabo e a sua turma cegam o entendimento das pessoas, dificultando que elas creem na verdade. Porque o fato é o seguinte, que as pessoas, a realidade é que as pessoas sabem no fundo que existe algo maior do que elas, tanto que muitas pessoas buscam em outras religiões, em atividades, em uma série de coisas, a resposta para preencher aquele vazio que está dentro delas, que somente o Senhor Jesus pode preencher. É verdade. Amém? E por que elas não creem então na verdade? 2 Coríntios 4,4 responde:
porque o Deus desse século, o diabo, cegou o entendimento das pessoas, ele cega o entendimento das pessoas constantemente para que elas não cheguem nesse pleno conhecimento da verdade. Agora, o nosso papel como cristãos, cheio do Espírito Santo, é compartilhar a palavra, porque é a palavra de Deus que vai quebrar essa cegueira nas pessoas, ao ponto de elas poderem receber o Senhor em seus corações. Então, quando nós compartilhamos a palavra, quando nós evangelizamos as pessoas e pregamos o Evangelho de Cristo, isso quebra o efeito que o inimigo tem sobre as pessoas, né? E a palavra finalmente penetra em seus corações e elas podem então ter a oportunidade de dizer sim para o Senhor. Ok, perfeito. Ou seja, o ser humano tem uma real consciência do certo e do errado, embora às vezes ou muitas vezes não concorde que deva seguir por esse caminho, conforme a Bíblia nos explica. Bem colocado. Espero que isso esteja, então, favorecendo a todos e ampliando o entendimento, a compreensão aqui para este quadro esta noite. Tá? Então, se vocês me permitirem, eu vou fazer a pergunta e responder. Ok, a terceira pergunta. Ok, nós sabemos, vamos lá então a pergunta. Sabemos que o ser humano, então, conforme você bem colocou, ele é eterno, independente de crer na Bíblia ou não. Mas aquele que crê na palavra de Deus vai praticar os seus ensinamentos, ok? E automaticamente a eternidade com Deus é uma consequência da prática desses princípios, ok? Porque o cristão faz e segue aquilo que a Bíblia diz que é para fazer. Ok. Os demais indivíduos, pessoas leigas, agnósticas, não praticantes dos mandamentos de Deus em geral, infelizmente não passarão a eternidade com Deus. Ok. Então, aqui vem então a frase que faz esta pergunta e que durante muito tempo, para mim, isso era uma incógnita. De forma prática, ok? Eu vou tentar explicar os tipos de pessoas que com as suas atitudes e comportamentos errados não passarão a eternidade com Deus. Será que dá para explicar isso? Quem que são as pessoas que a Bíblia diz que não passarão a eternidade com Deus? Exatamente. Ok, beleza. Então, observem o seguinte, para melhor compreensão, Apocalipse 21:8, vamos voltar ao texto da mensagem. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Ok? Complemento esse texto com a carta do apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10. Queridos, não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então, a resposta é que esses tipos de pessoas realmente tiveram e têm comportamentos e atitudes erradas, condenadas por Deus. Biblicamente falamos esses textos para isso já ser a parte da resposta. Mas mesmo assim, vamos então olhar o seguinte: não que haja uma ordem crescente ou decrescente de tamanho de pecado, pecadinho, pecado mais ou menos, ou grande pecado, mas que a gente possa entender que Deus está querendo nos levar, pela sua palavra, a compreendermos duas questões muito diferentes uma da outra, ok? Uma delas é a atitude que nós temos no nosso coração, uma atitude que é incorreta perante aquilo que Deus nos ensina como atitudes corretas e incorretas. Portanto, a atitude é o que eu penso, ok? E não tanto, muitas vezes, o que eu faço.
ok? E pessoas que já têm atitudes incorretas e, como consequência, elas têm um comportamento errado e levam, e isso gera ações terríveis, ok? Então, na primeira classificação, os indivíduos que têm atitudes incorretas, eu creio que são aquilo que o texto nos dá em Apocalipse 21:8 e também, de uma certa forma, em 1 Coríntios 6:10, que são pessoas medrosas, que têm medos, covardes, incrédulos e mentirosos. Tá? Uma ressalva do medroso, aqui eu não me refiro à pessoa que tem um simples medo disto ou daquilo, não. Pessoas que não tomam atitudes que sabem que são as certas a tomar e acabam por receios... covardia de fazer o que é correto. Exato, covardia de fazer o que é correto. Ok? Isso significa todas essas intenções do coração que são, na realidade, a raiz das ações que vão induzir a grandes erros mais tarde. Ok? O próprio Senhor Jesus explicou isso e muito mais. Ok? O segundo aspecto é citar a classificação, nesses mesmos 2 versículos, de pessoas que têm os piores comportamentos que Deus simplesmente rejeita. A palavra de Deus nos diz, simplesmente está no nosso alcance não irmos por esse caminho. São classificados como devassos, assassinos, feiticeiros, idólatras e por aí vai. Então, para simplificar ainda mais e resumir para quem nos assiste, tá? Essa longa pergunta número 3, ok? Eu resumiria o seguinte: a vida eterna com Deus é alcançada pela humanidade, toda e qualquer pessoa que se arrepende dos seus pecados, decide mudar de rumo, de estilo de vida e seguir a vida com os mandamentos de Deus, ok? Simples assim, ok? E a vida eterna sem Deus fica automaticamente disponível para toda e qualquer pessoa que não aceite se arrepender de pecados, rejeitar o Filho de Deus e o seu plano redentor pela humanidade para ser salvo e ter uma vida eterna com Ele. Ok? Em outras palavras, aquelas pessoas a qual escolheram não deixar o sangue do Cordeiro justificar os seus pecados. Ah, bem lembrado, com certeza. Essa é uma realidade. Que Deus possa, dessa forma, agora trazer luz maior para o entendimento dessa mensagem esta noite. Amém? Amém?